Boa tarde a todos e todas, os amigos e amigas e todos aqueles que se encontram aqui. Todos são bem-vindos. Tenho muito gosto em estar aqui convosco, é uma alegria para mim a vossa presença. Eu queria agradecer logo de início ao Sr. Vereador Gil por estar aqui presente e também à diretora da Biblioteca, a doutora Mónica Gomes, pelo acolhimento e pela oportunidade que me deu de estar presente neste espaço que eu considero mágico. É um espaço excelente, de que eu gosto muito. Também à doutora Cláudia, pelo empenho que teve e pelo acompanhamento que fez na realização deste evento. Pronto, hoje vamos falar de um livro, 7 histórias, 7 dias, conforme podem ver aqui atrás no ecrã. E para apresentar o livro, apresento a minha amiga professora Paula Bolseiro, que, sendo professora de matemática, é uma amante dos livros, das artes e da poesia. É para ela que vai a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui na apresentação de mais uma obra da nossa querida amiga doutora Gracinda. Esta é a 16ª obra infanto-juvenil e tem mais outras 5 obras publicadas, romance, 2 livros de poesia, obras de investigação. O último livro sobre a história do ensino em Fiães foi editado em abril deste ano, de 23, e é a obra mais recente no domínio da investigação da Gracinda. Eu gostaria de salientar só que a maior parte das suas obras são de caráter solidário e que revertem, e ela apoia financeiramente associações de solidariedade social do concelho. Mas eu estou aqui para falar deste livro. E falando deste novo livro, 7 histórias, 7 dias, apraz-me dizer que provocou em mim um encantamento total, envolvendo-me de tal forma que me senti e que me vi em todas elas. Também passei a fazer parte e passei a ser uma personagem destas histórias. As histórias nascem de situações reais vivenciadas pela autora, que através da ficção, arte e magia as transformam nestes lindíssimos contos. Eles abordam temas da atualidade de extrema relevância, como a inclusão, a solidariedade, a imigração,
a questão dos refugiados, a cidadania, a proteção do meio ambiente, a proteção do meio animal, a solidão, a terceira idade, etc. Qualquer destes temas é abordado com uma leveza e uma clareza admiráveis, nunca lhes retirando a gigantesca importância que têm. E para mim, elas vêm repletas de emoções e valores que, sendo a chave para o bem-estar interior de cada personagem, eu acredito que contribuem de uma forma valiosa para a construção de um mundo melhor. Os afetos, os sentimentos, como o amor, a paixão, a compreensão, o perdão, estão presentes nestas histórias e caminham de mão dada com a determinação, a coragem, a persistência, a força e a capacidade permanente de sonhar das diversas personagens e contagiaram magicamente. Não vos vou contar nenhuma das histórias, mas permitam que vos leia algumas passagens deliciosas. Numa primeira história, a Chavinazita, o protagonista é o Luís, e eu passo a citar. O Luís fez anos e pediu ao pai que lhe oferecesse a mais bela chávena da sua coleção. Qual seria a mais bela chávena? E atenção que a história é contada pela chávena. E ouvi o Luís dizer ao pai, apontando para mim: pai, por favor, oferece-me esta chávena. É o melhor presente que me podes dar. E o pai disse-lhe: está bem, leva a chávena, mas por favor, trata-a bem, usa com cuidado para não a partir. O filho, muito feliz, abraçou o pai e agradeceu tão belo e valioso presente. Mais adiante, a autora diz: o Luís encontrou a avó e a avó pediu-lhe a chávena e, com resposta pronta, vou citar, o Luís respondeu: ó avó, esta linda chávena foi oferta do meu pai no dia do meu aniversário. Tenho muito gosto nela e a verdade é que o café tomado nela tem para mim um especial valor. A história desenrola-se, não vos vou contar, mas a determinada altura, vou citar, o Luís ficou a pensar e disse: que satisfação poder dar sem estar à espera de receber e também contribuir para o bem-estar de alguém que, neste caso, da minha querida avó, tantas vezes tomou conta de mim com muito carinho quando eu era pequeno. A história não acaba aqui, mas eu não vos vou contar mais, vocês vão ter que adquirir para saber o resto. Tem aqui uma deliciosa receita dos bolinhos maravilhosos da avó. Uma outra história, a história de País-Mar. O protagonista da história é um menino que se chama Mário. E cito: o menino chamava-se Mário e nem de propósito tinha no seu nome a palavra mar e rio. Que bonito nome, Mário. Vivia perto da praia, numa casa de um bairro de pescadores, pintada de cor de pássaros brancos e janelas azul céu. O pai, pescador, teve de ir para outro país longínquo para ganhar a vida. Sabe Deus com que sacrifício por ter deixado a família. O menino ia muitas vezes para a praia, falava sozinho com o mar, com a natureza. E numa destas falas, com o mar e com a natureza, o diálogo dele, e vou citar, era o seguinte: como gostava de construir uma terra onde todos fossem amigos e não houvesse pobreza, tristeza, nem jovens a ter que emigrar para terras estrangeiras para procurar trabalho e ganhar a vida longe da família, dos amigos e do mar. E se eu conseguisse ser um barco, se eu fosse um barco, podia viajar, ir para muito longe, talvez para o outro lado do mar, podia ir e voltar. E a imaginação, sua grande amiga, estava ali, como ele, a magicar.
e a brincar. Uma boa companhia nas horas boas e más que o fazia sonhar, rir, brincar, inventar, criar. Mais adiante, não vos vou contar, ele encontra a Algamar. Faz-se amigo da Algamar. E a Algamar diz-lhe que é uma alga e que lhe diz: o teu país-mar tem um paraíso, que é o mar. Há que se voltar para ele, não o esquecer e cuidar dele. Sabes que o mar é um dos maiores tesouros do país-mar. Há que o proteger e que o amar. E o mar, irrequieto já, mais adiante, diz depressa, diz a Algamar, e cito: diz depressa o que tens para me mostrar. Não aguento mais esta minha curiosidade. E a Algamar, cito, diz: vais encontrar uma coisa muito importante e preciosa, uma verdadeira pedra mágica no fundo do mar, de forma de um dado. Esse dado é mágico, claro. Num dos lados tem a letra E de esperança, que te vai lembrar que dentro de algum tempo o teu pai há de voltar. Trabalho não te vai faltar no mar. Não mais precisará de emigrar para longe da família e do seu querido país-mar. No outro lado, tem um S de sonho e um A para te dizer que é preciso sonhar e acreditar. Que as coisas más em boas se podem transformar. Também tem um C de criatividade, que dos mais novos aos mais velhos, todos deverão cultivar. Na outra face está escrito um L, de lutar. É com lutas que a vida de muitas pessoas vai mudar. É preciso acreditar. E também tem um S, esta letra a lembrar solidariedade, que nos permite dar as mãos e partilhar tudo o que a vida de bom tem para nos dar. Também te vou dar uma estrela, que sendo uma estrela do mar, tem encantamento. Pode luzir na tempestade e na escuridão iluminar quem os barcos governar em agitado mar. Agora, querido amigo, à terra podes voltar. A história continua e eu não vos vou contar mais. Vocês depois vão ter curiosidade, de certeza, de ler o resto. Mas também me apaixonei pelo Roberto. Isto é complicado, não é? O Roberto é um rapaz esperto. E cito: gosta de brincar e de fazer rir. E aí vai ele para a escola, contente, por vezes a cantarolar canções conhecidas que gosta de decorar. Tem 12 anos e na turma todos o apreciam e gostam dele. Por vezes, nos intervalos das aulas, mostra as suas habilidades de malabarismo e ilusionismo, o que entusiasma e diverte os colegas. Mais adiante, os colegas dizem: vai ser um artista aquele Roberto, mesmo que não saiba tudo o que vem nos livros. No final, é aplaudido e todos reconhecem, mesmo os professores. Não sendo considerado bom aluno, dado o contexto em que vive, é inteligente e dotado de uma grande destreza manual, criatividade, concentração, que desenvolveu desde pequeno, pois a vida do Roberto não foi, nem é fácil. Por vezes, tem de faltar à escola por períodos de tempo longos. E é que os pais têm um circo. E a partir da primavera, quando o bom tempo chega, percorre o país. A história continua e há uma determinada altura em que a professora de português despede uma redação a todos os meninos e passa a citar. A professora de português propôs a todos um exercício de escrita, uma carta dirigida a alguém de quem gostassem, ou mesmo para outras crianças do mundo, em que falassem dos seus sonhos. E ele escreve uma carta à sua cara amiga professora. A carta é lindíssima, vou-vos só ler alguns passos que me comovem. E ele está a contar, e a páginas tantas, cito, diz assim:
Um dia, um senhor de idade, que frequentava muitas vezes o circo, ofereceu-me uma coleção de livros a cheirar a novinho. E eu fiquei muito feliz. Que cheirinho tão bom! E ele disse: estes livros são para ti. Lê, porque a leitura faz bem, ajuda a desenvolver a atenção, a memória e dá-te sabedoria. Também desenvolve as tuas capacidades de aprender, de compreender o mundo que te rodeia e de saber falar. Ler é sempre mais. Faz crescer e ser maior. Vais gostar. A história desenrola-se e a carta que o menino escreve à professora desenrola-se, e há aqui uma passagem em que o Roberto diz assim: quando estou em equilíbrio e levanto os braços, acho engraçado. Dá-me a impressão de que sou um pássaro que vou voar, uma árvore com ramos a balouçar. Noutros momentos, sinto-me um autêntico bailarino. Eu gosto da música, de uma espécie de dança em que me concentro, que fica dentro de mim e esqueço tudo que me rodeia. Sinto-me feliz nesse momento. Mais adiante, não vos vou contar tudo. Ele diz: sou um rapaz feliz. Quero continuar a trabalhar porque eu gosto muito do circo. E o meu grande sonho é mesmo ser palhaço, fazer rir as crianças e os mais velhos, bailar e cantar canções de amor, de união entre as pessoas, de não violência contra as crianças e paz que quero ver no nosso país e pelo mundo fora. Quero ser cada vez melhor para ajudar a construir um mundo melhor, em que haja alegria e muito amor de todos para todos, dos mais velhos aos mais novos. É por este sonho que guardo desde pequeno dentro de mim e que vou sempre lutar. Gosto muito de ser professora e dos seus colegas. Há uma grande amizade entre nós. Assim, é bom viver e andar na escola. Agradeço tudo o que tem feito por mim. Para não falar, das aulas extraordinárias que me dá quando eu chego à escola e estou atrasado no programa. Um grande abraço do seu amigo para sempre, Palhaço do Amor. A história continua. Vocês vão deliciar-se. Bom, mais adiante há outro texto, que é o Rio Pardo, em que num belo dia de outono, e estou a citar, num belo dia de outono, há um grupo de crianças que vai com os seus professores passear junto ao rio. Há um guarda-rios também, o guarda-rios andava para ali para proteger o rio e dar a conhecer aos visitantes o ambiente que o rodeava. E a Gracinda descreve estas paisagens de uma forma única, porque fala do salgueiro, do amieiro, do sabogueiro, da cidreira, do funcho, da macela, e faz-nos entrar os cheiros e as cores por nós dentro. É maravilhoso a forma como o faz. Vão gostar. Fala também dos pirilampos. Quem não gosta de pirilampos? Eu adoro. E a página das tantas, vou citar, diz assim: nestas margens têm sido criadas parques de lazer e percursos pedonais que são motivo de satisfação. O rio sente-se útil, valorizado e estimado pelas pessoas que o frequentam. Crianças e adultos de todas as idades gostam de ver à sua volta famílias inteiras. Porém, em determinada altura, já ao fim da tarde, aconteceu uma coisa horrível, muito triste. As águas do rio repentinamente vestiram-se de uma cor acastanhada e um mau cheiro invadiu aquele local. O rio parece ter apanhado um susto e ouviu-se como que um grito de dor. O seu límpido manto desapareceu por causa de uma criminosa descarga poluente. As crianças ficaram tristes e indignadas.
e não vos conto mais, porque elas vão ter uma atitude muito correta em relação aos males que as pessoas fazem ao ambiente. Uma outra história, que é a viagem da Ania. A Ania tinha 8 anos. Cito: estava aflita, desorientada, perdida na praia. Tinha sobrevivido a um horrível naufrágio. Nem queria lembrar-se do que tinha passado. Os seus gritos ouviam-se ao longe. Tinha vindo de um país longínquo, num frágil barco, com muitas outras pessoas e algumas das quais naufragaram. Um pescador, o Sr. Tomás, que pescava na praia, correu e socorreu-a. Desenrola-se uma história de amizade e de amor lindíssima e gostaria de partilhar convosco este bocado da história e cito: a grande preocupação da menina, da Ania, era procurar o seu pai. E aqui diz assim: conseguiram encontrá-lo? Foi difícil, mas conseguiram, com a ajuda das autoridades locais e dos amigos. O pai, quando soube notícias da filha, saltou de alegria, pois pensava que a tinha perdido para sempre. E que saudades tinha da sua querida filha, que não lhe saía do pensamento dia e noite. Por esse motivo, muitas lágrimas tinha chorado. Conseguiu entrar em contacto com ela e ficou muito feliz. Quando se juntam todos, algo de muito importante acontece, e cito: a menina diz assim: amo muito os meus 2 pais, são a minha família. Não posso esquecer também o meu amigo Irino, que, falando a mesma língua que eu, foi muito importante para a minha integração, comunicação com o meu pai Tomás e com as pessoas com quem convivi. Bom, a história prossegue. Vão ter curiosidade, de certeza, em ler. Por fim, um encontro, o título é Um Encontro de Natal, e a autora fala-nos de uma personagem, a Rosalina, e cito: mulher de trabalho, era assim que ela chamava a si própria. Dona de uma empresa com muito custo, com muitas lutas dela, pessoais e muito sacrifício. Tinha nascido numa família com dificuldades financeiras, o pai era sapateiro e a mãe doméstica. A mãe tratava da casa e do quintal, de onde vinha o alimento da família. Era a mais velha de 5 irmãos, 2 raparigas e 3 rapazes. Todos foram habituados a trabalhar em casa. Subira na vida a pulso, com muito custo, esforço e muita força de vontade. A história continua. Cito: tornou-se autoritária e importante. Não era solidária, nem amiga de ajudar. Até lhe chamavam mulher nariz empinado. O principal objetivo passou a ser enriquecer, nem que tivesse de passar por cima dos direitos dos trabalhadores, o que dava origem a uma contestação por parte de alguns operários, vizinhos e até mesmo amigos, seus amigos de infância. Ela despede, entretanto, 2 desses trabalhadores, que são 2 amigos de infância, e para ela, cito: quanto mais ganhasse, mais dinheiro podia amelhar, satisfazendo a sua ambição de riqueza cada vez maior. O certo é que tinha dinheiro. Mas os amigos todos se tinham afastado. Vivia sozinha, com uma boa casa, um bom carro, e a poupança era o seu lema. Bom, um dia sai muito tarde da fábrica, tem um percalço, há um temporal enorme e ela precisa de ajuda e vai bater à porta que está mais perto, e vai bater à porta da Senhora Maria. E a Senhora Maria é a mãe daqueles 2 amigos dela de infância, que eram trabalhadores da sua fábrica, que ela despediu. Mas a Senhora Maria é uma mulher incrível, é uma mãe incrível. E a Dona Maria diz assim: entra, rapariga, senta-te e aquece-te. O lume está aceso, vou fazer-te um chá para acalmar. Sabes, é que estas coisas acontecem aos ricos e aos pobres.
E a Senhora Maria, inundada da sua sinceridade e da verdade, e habituada a dizer a verdade tranquilamente, diz, e vou citar, a Senhora Maria com veemência afirmou: essa tua atitude foi muito triste e desagradável para nós. Tornaste uma pessoa diferente, com ar de importante, nariz empinado. A tua humildade passou à arrogância. Passaste a ser uma pessoa egoísta, que só olhavas para ti e para o teu dinheiro. Pois esta conversa tocou a Rosalina, e ela consegue mesmo dizer, e verbalizar e dizer à Senhora Maria, e cito: lamento muito, pois despedi os vossos 2 filhos da minha fábrica. Dei conta depois que foi sem justa causa. Fiquei muito arrependida e incomodada com isso. Chamei-os para os admitir de novo, mas eles não quiseram, por achar que eu era uma pessoa pouco digna, intolerante e injusta, não só com eles, mas com todos os outros colegas de trabalho. Isso chocou-me muito e fez-me pensar que tinha de mudar o meu comportamento e pensar mais nas pessoas que trabalhavam comigo e sem as quais a empresa nunca poderia ter progredido. Bom, a Senhora Maria foi verdadeira, a Rosalina percebeu, muda completamente a sua atitude, tem aqui umas páginas deliciosas para ler e eu não vos vou contar mais. O que é que eu vos quero? Para terminar, quero-vos dizer que estas histórias, para mim, são encantadoras. E não podia não partilhar convosco que, tendo sido recentemente avó, e pela primeira vez, juro-vos que sonhei acordada, algo que me é habitual. E imaginei-me, desde logo, sentada à lareira, com o meu Manel, a ouvir, e com os nossos filhos, os nossos 2 filhos, acompanhados dos seus companheiros, não é? Mas a ouvir a nossa filha a ler estes contos à nossa neta e a refletirmos todos sobre estes mesmos contos e elaborarmos a moral das histórias, valorizando-nos todos, partilhando o que pensamos. Este livro é valioso para todos. Para mim, eu tenho para mim que um bom livro de crianças é um excelente livro de adultos. Quanto melhor for o livro de crianças, melhor é o livro para os adultos. E este livro não tem idade, nem tem idades. Acreditem, uma excelente prenda de Natal, uma excelente prenda de aniversário, uma excelente prenda. Com sinceridade que vos dou o conselho, adquiram, porque vale a pena. E obrigada, Gracinda, por tanto. Muito obrigada. Eu queria agradecer à minha amiga Paula pela excelente intervenção, pela análise que fez dos contos, e há um acrescento que eu vou fazer, que é que no fim há atividades lúdicas sobre cada um dos contos, em que cada um pode refletir sobre cada uma das histórias a partir daquelas atividades que aparecem no fim. Por outro lado, eu acho que cada um destes contos tem incidentes temáticas, portanto, eu atrevo-me aqui a ler o que escreveu na sinopse o José Rui, arquiteto, artista plástico e meu primo, que estes contos são fatos reais, o que lhes dá corpo à literatura. 7 histórias, 7 dias é um livro que incide em temáticas candentes. E eu, referindo agora aos pontos que a Paula ali alguns excertos de que leu, são a inclusão, a imigração, os refugiados, a solidariedade, a proteção do ambiente, dos animais, a solidão, a terceira idade e muitos outros temas que a partir daqui se expandem e se projetam. Portanto, muito obrigada, Paula,
pela tua excelente intervenção, porque foste ao conteúdo do livro e à sua essência, e cada um agora terá a oportunidade de ler, refletir e ler também em casa, ao canto da lareira se quiserem, ou com os amigos. Mas este livro não tem idades, é para toda a gente, dos mais novos aos mais velhos. E eu agora dou a palavra ao meu primo, amigo, arquiteto e artista plástico Zé Rui, que foi, na verdade, o que fez o arranjo artístico do livro, com ilustrações também da sua autoria, em colaboração com a Inês Santos, uma sobrinha que não está cá hoje, mas que ambos fizeram um excelente trabalho, como podem ver, porque depois eu vou referir os autores e as autoras das ilustrações que estão aqui na frente e que são excelentes artistas. Portanto, mas isso é mais daqui a um bocadinho. Portanto, dou a palavra ao arquiteto Zé Rui. Olá, boa tarde a todos. Eu não gosto muito de fazer estas coisas, não me sinto nada bem. E piora depois da doutora Paula, porque me tiraste tudo o que eu tinha escrito para trazer, foi por água abaixo, porque com uma capacidade dramática de recitar que não me é própria a mim e, portanto, seguramente, sendo uma especialista em ciências, deves ter tido algumas aulas de arte dramática que a gente não saiba. Portanto, eu não vou sequer debruçar-me muito sobre o conteúdo do livro, porque eu concordo exatamente com tudo que foi dito ali e não vou acrescentar nada mais. Ainda bem que eu tinha o plano B, aliás, eu tinha aqui 3 planos, eu vou para o B agora, porque senão, se fosse o variador Gil, provavelmente tinha que ir para o C, portanto, eu vou para o B. E então, o que é que me interessa? Primeiro, quero agradecer publicamente à autora, é óbvio que já lhe agradeci, porque participamos os dois neste trabalho, pela obra que põe ao dispor da comunidade. E em relação a isto, eu quero dizer uma coisa que também já foi aqui abordada, que é a capacidade que a obra tem de se desdobrar em comentários, em trabalhos, em fichas de trabalho, na escola, dentro de casa. Ou seja, uma obra é tanto mais interessante quanto é elástica, e ela parece-me bastante elástica. E depois tem outra coisa que eu acho que é fundamental. Toda a gente ouviu, e a doutora Paula disse isso, são histórias que todos nós, sem exceção, já as vimos e já as vivemos, portanto, não há, é sem chance. E aquela velha questão, a velha questão do artista, ou do escritor, ou do músico, que assim, é precisamente quando ele coloca num suporte o evidente, que faz ver aos outros essa evidência. Nós sabemos, mas não fazemos. O ovo de Colombo, típico, transversal em todas as áreas. Portanto, uma escrita muito simples, muito fácil de absorver, sendo que a escritora apurou já algum vocabulário mais elaborado, parece-me a mim, e de facto parece tudo muito evidente, mas o que é certo é que está preto no branco. Ora, o documento, para isso que serve o documento, vai passando ao longo de gerações e é importante que entre a nossa geração e ele permita reflexões. Este é o único acrescento que eu posso dar relativamente a este livro. E eu vou então virar para o processo estético e construtivo do que é um livro. Quando a Gracinda, a autora, minha prima, amiga, me contactou, eu disse, eu nunca fiz isto, eu não tenho muito jeito para isto, mas pronto, vamos lá ver, vamos tomar um café ao MP e depois vemos. E assim foi, numa tarde, segunda-feira, porque era às segundas que nos encontrávamos, sempre, depois do fim de semana, como é óbvio, que é para não estragar o fim de semana. Então, ela chega, diz, olha, o material é este. Eu disse, o que é que eu vou fazer com isto tudo? Que era um conjunto de desenhos, muito interessantes, mas cada um na sua nacionalidade, usando materiais diferentes, sem unidade, cada um com o seu tamanho absolutamente distinto. Eu, como é que se cola isto numa superfície para dar unidade? Porque pretende-se que as coisas tenham unidade. E ficámos ali uma tarde, era para ser 1 hora, foram 3 horas. Não sei como é que vou colar isto, até que às vezes as coisas acontecem. Na segunda reunião, que já foi em casa dela, porque estava a chover, eu a dado momento, olha, eu estava, confesso que estava um bocadinho confuso,
olho para uma parede que ela tem lá em casa e vejo uns bordados em circunferência. E disse, pronto, já temos a solução. É colocar tudo em circunferência, como antigamente se faziam os bordados nas quatro estações, que aquilo casa sempre, ou com o amarelo, ou com o azul, ou com o vermelho. E do evidente, mais uma vez, do que é corriqueiro, mas é a forma que nós colocamos e a materialidade que nos permitiu, digamos, colar isto. E colar isto porquê? Porque os meninos que aqui estão são parte importantíssima em todo este processo, por este motivo. A dado momento, numa das nossas conversas, eu disse, e se digitalizássemos e partíssemos para outra circulação, manipulássemos alguma coisa, e ela disse-me o seguinte, ela disse, eu não abdico dos meninos. Ora, isto eu quero prestar elogio à escritora, porque ela disse, há duas coisas que eu não vou abdicar. Eu não vou abdicar nem dos meninos, nem da professora Mafalda, porque este é um projeto pensado coletivamente. Eu dei corpo às palavras, mas eles deram a imagem que eu pretendia. E como tal, eu não vou abdicar disso, desenrasca. E foi isso que aconteceu. Aconteceu que a primeira preocupação foi segurar a capa que a professora Mafalda, num projeto de escola, tinha lançado, o desafio que tinha lançado aos meninos, e por outro lado, colar as diferentes linguagens que eles utilizaram livremente, sem estarem condicionados, porque isto é importante, e colocar esta unidade. O que é que depois só o ato criativo, assim, digamos, de cereja em cima do bolo? Foi que a professora Mafalda tinha escolhido um arco-íris. Havia 7 cores, eram 7 histórias, havia 7 cores já para fazer a circunferência, estava resolvido. Portanto, esta simplicidade de colaborarmos uns com os outros só é possível se nos mostrarmos disponíveis para ela. E hoje, na sociedade contemporânea, a disponibilidade é 0, a tolerância é -1, o respeito é -5 e a agressão é acima de 100. Portanto, o que é que acontece neste ato criativo? É, de facto, chegarmos aqui e estarmos em paz uns com os outros e podermos sorrir, quer para eles, quer para todos os autores, quer para os futuros leitores, e isto é o que me parece mais interessante. Portanto, do meu ponto de vista estético, o que ficou aqui em causa, claro, é exatamente isto. Por último, sem me alargar muito mais, quero dizer o seguinte, que a doutora Paula também referiu, que é a capacidade que este livro tem de falar em pequenas coisas e que nós podemos, de forma muito rápida, quer trabalhemos com jovens, quer trabalhemos com adultos, ampliar. No caso da Chavenazita, por exemplo, é a questão do património que está ali em causa, património material e imaterial. Muitas vezes é difícil explicar a um jovem o que é um património imaterial, porque o consentimento é importante do ponto de vista da afirmação social. Provavelmente esta coisa que nós mantemos com um objeto, todos nós temos qualquer coisa, um objeto lá em casa, que ele transporta este sentimento, é uma mais-valia, uma canção, qualquer coisa que nós podemos, digamos, alimentar e lembrar, assim, olha, afinal eu gosto daquilo. E parece-me importantíssimo nesta primeira história. No caso do País Mar, é o jogo de palavras e também esta capacidade de sonhar e criar e inventar, e é engraçado, eu não sei qual é o autor deste livro, ou melhor sei, deste texto, que é, esse que é o menino, és tu, pois, eu vi logo que eras tu. É a ilustração. Porquê? Porque ele tinha um desenho absolutamente esticado e tão elaborado, tão confuso. Isto permitiu-me perceber que é preciso ser uma pessoa muito elaborada, porque tu estás sempre a pensar em muitas coisas. Está lá tudo naquele círculo. E era difícil, o João, metermos tudo ali dentro. E a dado momento faltava uma mão ou duas, mas eu disse assim à Gracinda. E a Gracinda, a autora, disse-me assim: mas falta aqui um bocadinho deste desenho. Eu disse: eu tenho a certeza que o João não se vai importar, porque é o Francisco. É o Francisco. Desculpa, Francisco. Pronto, o Francisco. É o Francisco. Desculpa. Que o Francisco não se ia importar, porquê? Porque estava lá tudo dentro. Ora, esta capacidade de adaptação que nós temos também é importante, está aqui subjacente. E o livro parece-me interessante para as escolas. Vocês desculpem, eu sou professor, temos aqui um problema de raiz, não é? Mas porquê? Porque às vezes nas escolas é difícil lançar um tema. Hoje há aquela disciplina que é muito contestada, porque tocam assuntos que as pessoas ainda têm algum medo de abordarem, que é a cidadania. Estes contos são de cidadania.
E, portanto, é por aí que se tem que começar e esticar o vocabulário, esticar a ideia que nós temos sobre as coisas. A doutora Paula falou do cão azul, eu tenho que falar porque eu tenho uma estima imensa para todas as criaturas que tenham 4 perninhas e mesmo sem perninhas, e portanto acho delicioso este conto. E esta questão da proteção dos animais, que muita gente supõe que é desumanizar ou, se calhar, humanizar demasiadamente os animais, é um clichê. Não se trata sequer de humanizar nem animais, nem animalizar as pessoas, não é? Porque nós também podemos dizer que estamos a ficar animalizados porque gostamos de um animal. Eu li há pouco tempo um texto belíssimo sobre isto, de uma escritora checa, que depois transformou um bocadinho um pouco do que fazia da literatura, que um dia numa caminhada dá de frente com uma vaca. E nem a vaca se move, nem ela se move. E olham olhos nos olhos, e ela diz, de uma forma muito mais mágica que eu possa dizer, que ela se sentiu tão pequenina e tão animalizada que nunca mais conseguiu, digamos, deixar de desumanizar a outra criatura, porque a outra criatura se tinha humanizado a olhar para aquela forma, ou seja, inverteu os papéis. Portanto, parece-me que também é um assunto importantíssimo que está na crista da onda. Claro que a viagem da Anema sobre a imigração, sobre este processo de integração do outro, até numa segunda leitura, a questão de se poder viver com 2 mães, 2 pais, ou com um pai e uma tia, ou com monoparentalidade, porque as famílias mudaram todas. E, portanto, aquela família do presépio existe, ainda bem que existe, mas não é toda, não está em todas as portas. E o livro também pode ser, este conto pode ser uma reflexão sobre isto. Em relação ao conto de Natal, como é óbvio também, a questão das crises sociais e económicas e dos despedimentos e a questão de que há ainda uma moralidade, ou seja, que há a capacidade de nós ainda sobrevivermos a uma certa moralidade. Portanto, posto isto, obviamente que foi uma satisfação trabalhar com a escritora e trabalhar em coletivo, mesmo que esse coletivo não implique que estamos todos na mesma mesa, mas sabíamos que tínhamos que respeitar uns aos outros. Ora, isto parece-me importante e eu fico muito satisfeito e, portanto, agradeço-te mais uma vez por esta belíssima obra. Uma boa tarde, bem-aja. Muito obrigada, Rui, por toda a tua criatividade, pela disponibilidade, pelo carinho e pelo teu imaginário e pelo teu excelente arranjo artístico, que tu sempre descobres soluções para tudo. És um artista, és um verdadeiro artista. E por isso os meus agradecimentos. Eu também não queria deixar passar este momento sem lembrar aqui a autora da capa, que eu acho deliciosa e que é a minha prima e é professora, está na direção da Escola Secundária de Fiães, do Movimento de Escolas de Fiães, mas que é uma excelente artista. Esta capa é deliciosa, é cheia de colorido e ela tem aqui as 7 cores do arco-íris e representam cada uma delas uma história muito especial e, ao mesmo tempo, sendo um leque de 7, elas têm aqui a essência naquela imagem central que é o sol, o dia e depois a noite, em que se reflete, em que se projeta os pensamentos do dia, que vai para a reflexão, portanto, a luz e a sombra. E o colorido todo que envolve esta capa, que é realmente maravilhosa. Assim como também esta sinopse, que é do José Rui, e que eu iria referir apenas as 2, já tinha referido o parágrafo anterior, mas não posso deixar de referir o que ele escreveu. São histórias de encontros vivenciados e desafios cotidianos, o que é muito importante. Literatura que conduz à reflexão
desperta emoções e propõe interação com o leitor. Eu gostei muito desta sinopse, acho que está muito interessante, sobretudo quando ele diz: estes contos são factos reais, o que lhe dá corpo é a literatura. Gostei muito. E por isso eu estou muito agradecida, tanto ao Zé Rui, que é meu primo, como à Mafalda, que é minha prima, e igualmente à Inês Santos, que não está cá, que é minha sobrinha. Este é, de certo modo, um livro de família, de artistas da família, e eu fico muito feliz por termos trabalhado em conjunto num ambiente de convívio familiar que muito me agrada, pois de longa data que nós somos muito, muito fraternos e muito próximos. Agora mais umas palavras para terminar. Eu não vou falar do livro porque ele já foi muito bem apresentado. Vou agradecer agora a todos os que colaboraram no livro, salientando aqui as belas artes da ilustração dos nossos amigos jovens, que eu não posso esquecer, e de que eu não podia abdicar, que estão aqui na frente com os papás e as mamás, e que eu também queria uma palavra especial também para o Dr. Rui Santos, que também tem aqui ilustrações, e é o pai do Francisco. Está aqui também, conjuntamente com eles. Portanto, é designer e pai de 2 jovens ilustradores, a quem eu muito também agradeço. Mas, para que eu não me esqueça de ninguém, e para que não adiantemos muita hora, eu vou fazer aqui os agradecimentos, lendo a primeira página do livro, deste livro de agradecimentos, para que não me esqueça de ninguém, porque todos tiveram uma colaboração e uma disponibilidade fantástica que me enche o coração, que me enche a alma. Muito obrigada a esta gente, a todos os que colaboraram comigo. Portanto, aos jovens e às jovens ilustradores e ilustradoras que amavelmente deram a sua colaboração e cuja ilustração se encontra no início de cada conto. No final, cada um virão aqui ao palco mostrar os seus desenhos e dirão o nome da história. A Rafaela Pinto de Sousa, portanto, e cada conto e os contos têm uma ordem. Pela ilustração, a Rafaela Pinto de Sousa, o Francisco José Iris de Sousa, a Renata Pinto de Sousa, o Rui Alexandre Lopes de Sousa, pai, e a Maria Rita Iris de Sousa. Aos pais, pelo apoio e disponibilidade demonstradas, o meu muito obrigado. Ao Rui Alexandre pela ilustração dos 2 contos, também agradeço. Ao meu amigo primo José Rui Coelho pelo acompanhamento e apoio gráfico, pela criatividade e importante ajuda neste projeto. À minha sobrinha Inês Santos pela disponibilidade na resolução de desafios relacionados com o processo gráfico. À minha querida professora e prima Mafalda Coelho pela disponibilidade e pela criação da capa, que também ilustra esta obra de modo criativo, incentivador e inovador. E ao Sr. António Madureira, que se encontra aqui, está ali, pelo contributo no arranjo gráfico e na revisão do texto. Muito obrigada. Ao João, que é a minha companhia todos os dias, pela disponibilidade nos imprevistos e nas emergências. A todos os que deram a sua colaboração neste livro, o meu grande, enorme agradecimento. Pronto, e agora só tenho umas palavras finais, para depois vou dar a palavra ao Sr. Vereador. Eu tinha só a dizer e acrescentar umas breves palavras, falando sobre aquilo que é o prazer da escrita, o encontro com a palavra, que me cria momentos de verdadeira felicidade. Refiro a necessária reflexão e observação das realidades do cotidiano nestas histórias, da problemática dos atuais contextos, situações que nem sempre são coloridas, mas que são uma realidade que nos rodeiam e das quais nós temos e devemos falar. Não devemos passar ao lado porque elas também nos tocam. Mas, apesar de tudo, estas histórias são impregnadas da beleza e da arte, num misto de envolvimento, de beleza e magia,
e encantamento, ingredientes que não podem faltar para uma melhor liderança das nossas situações pessoais, nos contextos atuais que nós todos vivenciamos. As personagens são mensageiras e são portadoras de importantes valores, sempre numa perspectiva de construção e desenvolvimento pessoal e, sobretudo, de cidadania. Este é um dia da festa do livro, da valorização do livro e da leitura, do desenvolvimento pessoal e do bem-estar pessoal. E para comemorar estes momentos, eu termino com um poema sobre o livro, que diz assim: o livro é um tesouro, é um tapete mágico que me leva no vento, é tecido pela magia da palavra e o voo do pensamento. É sabedoria, melodia, é barco de partida, é viagem colorida, é prazer, é sedução, é o voo da imaginação. É a liberdade e também libertação. É uma companhia, é o doce encanto, por isso eu amo tanto. Muito obrigado, professora. Quero cumprimentá-la, a professora Gracinda Sousa, cumprimentar toda esta mesa e toda esta comunidade e fazer aqui já 3 declarações prévias. Primeiro, a professora teve a amabilidade de me ofertar o livro quando da minha chegada à biblioteca. Eu não tenho a capacidade do nosso hoje Presidente da República, que semanalmente lia aquela pirâmide de literatura. Portanto, não tive a oportunidade de conhecer em detalhe esta obra, mas também não é esse o meu papel, até porque ele foi aqui, depois as questões do plano A, B e C, a mim tiraram todos os planos. E, inclusive, agora a professora Gracinda conseguiu pôr a cereja no topo do bolo. Tinha pensado fazer aqui uma alusão entre os contrastes e as 7 virtudes que a capa no fundo exorta, e até esse ponto acabo por ficar um pouco, vou reforçar. Temos muito gosto em que reforce, porque é que a questão, o conteúdo reforçado vale muito mais. Muito bem. E o terceiro, naturalmente, que não tenho a mestria daqueles que me precederam, mas tenho o entusiasmo próprio e a vontade que, quando a professora me convidou, em nome do município que represento, manifestei de imediato, porque sei que aqui está um ato de serviço que tem por base todo o amor que tem a professora Gracinda pelas causas da cultura e da educação, que são causas concomitantes, são causas que vivem juntas e que dialogam também elas juntas. Pois esta obra, na minha modesta opinião, é uma obra de procura, de encontro e de esperança. É uma obra de procura porque procura algo muito importante na sociedade contemporânea, nos dias vigentes, que é construir pontes, fazer o caminho mais profundo, porque é na profundidade que encontramos o ouro. E o caminho mais profundo implica que as pessoas se encontrem, que debatam perspectivas, que possam agregar os seus valores, as suas formas de pensar. Portanto, a procura desta diversidade, desde os amigos de sempre à escola, este ADN de procurar no lugar de toda a esperança que é a escola, procurar força para este legado que está presente no livro. É um espaço de encontro porque reúne toda esta comunidade aqui presente e reúne também todas estas diferenças. Já tínhamos as 7 montanhas
mais altas do mundo, já tínhamos de facto as 7 maravilhas do mundo, e hoje temos estas 7 histórias muito bem relacionadas com as cores do arco-íris, que todas elas nos despertam uma consciência, nos despertam uma vontade. Eu pelo menos saí daqui cheio de vontade de começar a ler todos os contos e a dramatizá-los com aqueles de quem gosto. Há pouco também a professora, na entrada, referia que este era o 16º filho. Corrija-me se estou errado. Sim, é verdade. Tem uma comunidade muito mais alargada, tem uma família muito mais alargada, que são aqueles que estão aqui, aqueles que passaram por si na sua vida profissional, na sua missão de professora, e todos aqueles que leem as páginas desta obra. Portanto, tem muito mais, é este ato multiplicador que vem da generosidade de quem partilha, de quem olha para o mundo, não apenas como ele é, no inconformismo de quem sonha, mas como ele pode ser. E por isso é que encontramos todas estas perspectivas educativas, transformadoras, pedagógicas, mas que também apelam a uma consciência e a uma ecologia moral que importa trazer. Claro, muito bem pontuada por as ilustrações que foram feitas de forma colaborativa, com um princípio de co-criação, e por isso muito mais valor agrega. Eu planeei falar 7 minutos, tenho 1 minuto a propósito destas 7 histórias, destes 7 contos, destas 7 partes que aqui se encontram, e vou aproveitar os segundos que me restam para agradecer mais uma vez à professora Gracinda a generosidade que tem por trás deste ato de amor, que é escrever, partilhar, envolver, e num momento em que precisamos de dar muita atenção a todas as leituras que possamos promover no mundo, este é um elemento fundamental que nos deixa a todos cheios de esperança, e até no período que vivemos, que é o período da Natividade, e que a própria obra encerra com um conto de Natal, um encontro de Natal, perdão, que possamos todos rejuvenescer nos valores, nas atitudes, a partir desta obra, a partir destas 7 histórias e destes 7 dias que queremos que se repitam, mas que não sejam eles iguais, porque o livro é certamente a propósito dos contrastes, a propósito das diferenças, mas sobretudo a propósito de construir e contribuir e construir um mundo melhor. Professora, muito obrigado em nome do município que represento, bem-haja, e certamente que nos continue a fazer a todos esperançar e sonhar. Muito obrigado. Queria agradecer as palavras do Dr. Gil, amáveis, muito amáveis e muito importantes, e sobretudo este raio de luz que ele abriu aqui, no meio deste arco-íris tão colorido, que é a luz da esperança e do sonho. E nós não perdemos a capacidade de sonhar e de ter essa esperança no nosso coração. Ela continua, ela permaneça, apesar de todas as dificuldades que possam existir nos nossos contextos socioculturais. Muito obrigada, Dr. Gil. E muito obrigada por sua presença. Eu agora ia pedir aos meninos e meninas ilustradores que vinham ao palco, abrindo o livro na sua ilustração que fizeram, dizendo qual é o título do conto, e também pedir ao Dr. Rui, ao Rui, meu primo, para se juntarem
prima Mafalda, professora Mafalda, para se juntarem aqui na frente, ou virem aqui ao palco, no sentido de mostrarem as vossas artes, porque eu acho que elas são tão deliciosas, tão importantes, que realmente vale a pena apreciar e saborear as vossas ilustrações e as vossas artes. Então, vem Francisco, não estou pela ordem, vamos aqui. O Francisco, a Rafaela, o Francisco, está pela ordem das ilustrações, a Renata, o pai do Francisco, a Rita, abrem a vossa história. Tem aqui Queres começar, Francisco? O nome da minha história é Eu não sei se está País ligado, Mar. doutora. E esta é a minha ilustração. País Mar. A história de País Mar. Muito bem. Cá tem a ilustração do nosso ilustrador Francisco. Agora o nome? A minha história é Chave na Zita e a ilustração é esta. Rafaela Souza. Rafaela. A história da Rafaela, uma chávena belíssima, encantadora, que aqui está. A minha história é o Roberto e esta é a ilustração. A minha história é Aventuras do Cão Azul e esta é a minha ilustração. Bem, as minhas duas histórias são o Rio Pardo e a viagem da Anina. Esta é a primeira ilustração e aqui está a segunda ilustração. Também duas histórias que desde já também agradeço o convite, porque são bastante interessantes, muito humanas, muito necessárias aos dias de hoje e que fogem àquilo que realmente nós vivemos, muita desmaterialização. Aqui com o livro temos alguma materialização também de cocriação, como dizia o Sr. Vereador. Muito obrigado. Agora era o Rui, com a ilustração dele, que também tem a última ideia. A minha última é do Natal e eu quero aproveitar para dizer uma coisa ao designer, que é o seguinte: foi o que me custou mais cortar, porque ele está-se a rir, que ele como artista vai perceber. Eram uns painéis enormes, extremamente bem executados e, portanto, por qualquer lado, quando andasse com a circunferência, cortava qualquer coisa importante. E se nas jovens é fácil convencê-los de que aquilo será a melhor solução, num adulto eu nem tentei. Portanto, tinha medo da recusa e não havia tempo. Portanto, eu peço imensa desculpa na execução desse exercício. O que é que se optou pelo meio? Porque assim, era uma questão geográfica, não havia escolha do desenho. Portanto, eu lamento não estar o desenho completo. É um painel muito maior, belíssimo, feito com uma multiplicidade de materiais e que a impressão, por vezes, não faz jus. Portanto, peço-lhe desculpa como colaborador. Muito obrigado. Este foi o desenho que eu encontrei mais parecido com a banda desenhada dos anos 40. Eu fiz isto rapidamente para parecer um bocadinho até imaturo e, portanto, a cor que me surgiu seria a última, seria o violeta, que não ajudava muito, mas pronto, é o que está aqui e acho que se percebe a psicologia das duas personagens.
pelo carinho e pela proposta que me fez, pelo trabalho, pelo caminho que me fez fazer com ela. Quero agradecer aos meus pequeninos e às minhas pequeninas por terem aceito o desafio. Eu sei que eles são grandes artistas e o ensino não passa só por ler e escrever. Eles têm muito mais para dar. Obrigada por terem aceito a proposta e o desafio. E, além disso, o maior desafio que ela me fez é aquilo que eu, enquanto professora, mais permeio, que é: nós não podemos ser grandes seres se não tivermos grandes valores. E eles estão cá, sabem que eu valorizo imenso os valores e os princípios para que nós possamos viver em comunidade. Também valorizo cada um para formarmos uma equipa. E foi isso que aconteceu aqui, Gracinda. Muito obrigada por teres contado connosco, muito obrigada pela proposta, muito obrigada por seres quem és e obrigada por ofereceres a esta comunidade, a este concelho, aquilo que tens oferecido, este baú precioso de escrita. Muito obrigada. Muito obrigada a todos por esta colaboração maravilhosa, por esta disponibilidade, por este encantamento e por esta alegria que eu sinto e um momento de felicidade de me encontrar aqui com estes queridos amigos e queridas amigas e todos vocês que se deslocaram aqui para viver para partilharem estes encontros, estes momentos connosco. Muito obrigada e até sempre.